Queridos, esta é uma palavra de motivação para cada um de nós. Elas foram ditas pelo próprio Jesus em um momento de grande desafio para ele. Um momento muito importante do ministério dele. Ele foi lendo e confirmando uma palavra profética do profeta Isaías, que escreveu há mais de 700 anos antes de Cristo. Pensem nisso. Jesus pega uma palavra de um profeta, escrito há mais de 700 anos antes dele, e lê. E aquela palavra se referia a ele próprio. Naquele exato momento, aquela profecia se cumpria. Aleluia. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Aleluia. E eu quero destacar essa primeira parte. O nosso Senhor Jesus, estando aqui, ele tinha uma consciência plena da sua missão. O que ele precisava desenvolver, o que ele precisava fazer enquanto estivesse aqui na terra. Ele tinha uma consciência missionária, uma consciência evangelística. E quando nós lemos, e quando nós estudamos os evangelhos, vemos que ao longo do seu ministério, Jesus trabalhava incansavelmente. Ele trabalhava tanto, queridos, ao ponto do evangelista, do seu discípulo Marcos, dizer que eles não tinham tempo nem para comer. Tamanho a quantidade de pessoas que cercavam Jesus. Tamanho a disciplina do nosso Senhor Jesus. Ele não somente ficava, como seus discípulos também ficavam sem comer. Isso nos mostra, queridos, que Jesus, ele tinha, além de saber qual era a missão dele, ele tinha foco, ele era determinado e disciplinado. Ele tinha foco, era determinado e disciplinado. Fala isso para o seu amigo do lado. Jesus tinha foco. E estas características de Jesus, elas estão em nós. Sabia disso? Sabia que nós temos essas características? Sabia que você é focado, é determinado e é disciplinado? Você só precisa desenvolvê-las. Se você não tem elas com facilidade, é necessário só desenvolver, porque você tem o Espírito Santo de Deus em você. Então, essas características que Jesus tinha e praticava, você também tem e deve praticá-la. Amém? E qual era a missão de Jesus? Então, a primeira missão, como vimos aqui, era evangelizar. Então, repita aí. A primeira missão de Jesus era evangelizar. E a segunda missão, nós ainda vamos ver. Queridos, todos nós temos que ter essa mesma chama de Jesus queimando dentro de nós, para compartilhar o reino, para compartilhar a palavra. Isso tem que queimar dentro de cada um de nós. Nós precisamos disso, nós precisamos de ver e desejar ver vidas sendo transformadas, impactadas pelo mover do Espírito Santo. Como a Thaís contou aqui para nós, ela e o Alexandre, eles estão tão impactados que eles convidaram 2 casais de amigos para irem com eles. Olha, Deus está fazendo um reboliço lá na nossa igreja e eu quero que vocês recebam também. Eu quero que vocês se animem, eu quero que vocês se levantem, eu quero que vocês deixem o desânimo de lado, eu quero que vocês deixem a ociosidade de lado, que vocês saiam da zona de conforto e que esta chama que tem movido o meu coração venha mover o coração de vocês também. Essa chama
que estava no coração de Jesus, ela está em você, porque você tem o Espírito Santo. Você tem que só deixar ela acender, só deixar ela se mover e não prender. Queridos, nós participamos, todos nós, juntamente com o Espírito Santo, de pessoas sendo curadas fisicamente, emocionalmente. Nós temos participado de casamentos sendo restaurados, transformados, de pessoas que tinham a vida totalmente destruída, sem sentido, sendo mudada, transformada completamente. Eu tenho certeza que vocês têm visto isso. Mas isso tem que ser um constante na nossa vida. Não basta a gente olhar para uma pessoa, para outra. Tem que ser um mover. Nós temos que ser tão apaixonados por Jesus que nós não vamos conseguir ficar quietos sem falar do seu amor. Jesus nos deu exemplo para seguir os seus passos. E eu quero compartilhar, já chamando aqui rapidamente, um casal muito especial. E eu quero chamá-los aqui, que é a Luzia e o Edo, para estarem aqui conosco. Com aproximadamente... Eu vou até pôr essa cadeirinha aqui para eles sentarem aqui um pouquinho. Vou pôr aqui para os dois sentarem aqui um pouquinho. Esse casal é um casal muito especial, viu, gente? Aqui, Luzia, senta aqui só um pouquinho. Ah, é? Então tá, então pode ficar em pé. Bem, com aproximadamente 15 anos de convertida, eu me mudei aqui para Pará de Minas. Cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui em Pará de Minas, um ano depois que eu estava aqui, eu comecei a perguntar ao Senhor como que eu iria fazer para alcançar as pessoas. É claro que nós já tínhamos começado um evangelismo através da célula, com a Lúcia que está ali. Vem cá, Lúcia, você também? A Lúcia é pioneira aqui conosco, vem cá. A Lúcia é responsável, é a primeira. Aqui praticamente está o início da nossa igreja, viu, gente? Mas a Lúcia foi que me convidou para a gente começar um trabalho na casa dela, uma célula. Não era célula, ela queria evangelizar as pessoas. Bem, começamos a reunir lá, mas eu queria ganhar pessoas para Jesus. E eu não conhecia ninguém. E eu comecei a pedir ao Senhor um direcionamento. E o Senhor me conduziu a ir para uma academia. Alguns já ouviram falar sobre isso. E lá na academia, sabe quem que eu encontrei? Essa mocinha aqui, ó, a Luzia. Eu ia fazer ginástica e lá estava ela. Todo dia eu ia e todo dia ela estava lá. Eu ia todo dia, gente. Era de segunda a sábado, de segunda a sábado, não era? Que a gente, segunda a sexta, né? Nós estávamos lá. E aí eu puxei conversa com ela. Eu vou contar o meu lado, ela conta o dela. Aí eu puxei conversa com ela, observei que ela estava sempre frequente. E puxei conversa com ela. E vi quais eram os interesses dela. E através desses interesses, eu comecei a buscar conhecimento para conversar com ela, porque eu tinha que ser amiga dela primeiro. Eu não podia chegar falando que eu era evangélica, que eu era isso. Eu estava chegando numa terra desconhecida. Eu não conhecia ninguém. E há 20 e tantos anos atrás, imagina como era Pará de Minas, bem fechada. E aí eu me aproximei dessa moça e agora eu vou deixar ela compartilhar como que foi a experiência. Para quem não me conhece, eu sou a matriarca aqui da igreja, viu, gente? Eu vou contar para vocês como é que Jesus me alcançou. A minha história, eu sei que todos vocês, cada um tem a sua história, mas a minha é muito linda, viu? Eu frequentava a academia e um belo dia a Beth apareceu. Sabe quando você simpatiza com a pessoa? Ela dava uma cisadinha para mim, eu dava uma cisadinha para ela. No outro dia a mesma coisa, e assim foi, sabe? Aí quando foi um dia eu estava na esteira e ela aproveitou e foi do outro lado da esteira junto comigo.
E nós começamos a conversar. Aí eu falei com ela, eu preocupava muito com saúde e comecei a falar sobre o chá verde. O chá verde estava bombando naquela época, tem uns 15 anos, né? E eu estava doida por causa do chá verde. Aqui em Paradimiros não tinha o chá verde. Falava que o chá verde parecia, só faltava ressuscitar. E eu comentei com ela, bom, aí o assunto continuou. Uns 3 dias depois, chega a Beth da academia com porção de caixinha de chá verde. Eu falei assim, puxa vida, uma pessoa que eu nem conheço direito, já está me dando presente. Tantas amigas que eu tenho não fazem isso. E ela ainda me conta que foi o maridinho dela que comprou em Belo Horizonte. Eu falei assim, que maravilha, e o marido ainda faz isso, traz o chá verde. E para mim, olha que privilégio. Mas aí depois na esteira eu falei com ela assim, eu sou muito preocupada com saúde, com boa forma, mas eu tenho que preocupar mais com a parte espiritual. Porque eu frequentava a igreja romana, mas eu não estava feliz, eu não prestava atenção, sabe? Aí eu preciso preocupar com a parte espiritual. Aí ela falou assim, se você quiser, nós vamos ter uma reunião numa garagem, se você quiser ir, assim, sabe? Eu falei assim, qual que é o endereço? Aí me explicou e eu fui, gente. Olha que maravilha. Porque eu acho que Deus, não é presunção, não. Deus levou a Beth para me pescar. Eu tenho certeza disso. Ele fez isso. Não é presunção, não. É amor de um Deus que quer que todos sejam salvos. Eu fui, gostei. Eu passei a frequentar, não faltava de jeito nenhum. Comecei a apaixonar com a Bíblia, apaixonar com Jesus. E eu contava para o Iê das maravilhas que eu estava aprendendo. O Sermão do Monte, então, me deixou desorientada. Me percebi o tanto que eu estava precisando desse Jesus. Aí contava para o Iedo e ele ficava encantado escutando as maravilhas que eu estava aprendendo. Sem saber, eu estava evangelizando meu marido. E ele passou a frequentar também. Olha, e falei com a minha filha também, e ela passou a frequentar. Olha que maravilha. Então, foi isso que aconteceu. O que mais, Beth, que eu tenho que falar? É isso mesmo. Ô, gente. A Luzia, o Iedo começou a frequentar, foi a célula dele, sabe? Na casa dele. Porque de cara nós abrimos uma célula para poder evangelizar o Iedo. O Iedo, acho que sabe nem agora, né, Iedo? Que nós evangelizamos você através da célula. Ele nem sabia, mas através da célula nós começamos a evangelizar e a discipular o Iedo. E aí o Iedo converte, a Luzia converte, a Marcela converte. Os dois foram líderes 20 anos do CRAU, do Ministério CRAU, né? Líderes de célula também, para a glória de Deus. E hoje o Iedo está lá na célula da Mona, né? Você precisa de ver, dando a maior força lá com a Mona. A Lúcia, né, continuou com a célula, agora está na célula lá com a Mirley. Então, assim, muitos frutos e a igreja surgiu através deles. Então, vamos louvar o Senhor com um aplauso pela vida deles? Quer falar alguma coisa, filha? Quer falar alguma coisa, Lúcia? Obrigada. Gente, isso é discipulado. Isso é evangelismo. É assim que a gente começa. É dessa forma que nós começamos. E eu gosto de dizer algo aqui para vocês. Os que já são antigos já estão cansados de me ouvir isso. Mas eu vou repetir para os novos. Eu só vou pedir vocês para fazer algo que eu... Isso. Vamos repetir? Eu só vou pedir para vocês fazerem algo que eu... Isso. Então, queridos, eu não vou pedir nada para vocês que eu não tenha feito ou que eu não faça. E se vocês estão vendo essa igreja linda, maravilhosa aqui, é porque um dia, né, a Lúcia teve no coração dela o desejo de evangelizar as pessoas nessa cidade. E me convidou a mim para poder, junto com ela, falar da palavra de Deus para os amigos dela.
E a partir daí nós começamos e essa célula foi multiplicando. Fui para a casa do Iedo e da Luzia. Da casa do Iedo e da Luzia multiplicou para outro. A Luzia ficou tomando conta de outra célula, a Lúcia de outra. E aí foi até chegar onde nós estamos hoje. Então, queridos, vale a pena. Guarde no seu coração. Tenha o desejo de ser um anfitrião ou de ser um líder de célula. Sabe, participe de uma célula, porque às vezes nós convidamos as pessoas para estarem aqui na igreja e as pessoas não vêm, mas para uma célula ela vai. E é o momento de você poder falar e ensinar através do amor de Jesus, amém? Agora nós vamos ver qual era a missão de Jesus. Nós falamos da primeira missão, que era evangelizar. Agora nós vamos ver a segunda missão. Vamos lá para Mateus 4, 18, 22. Mateus 4, 18, 22. Nós vamos estar lendo na versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Por isso que às vezes a sua fica um pouco diferente, tá? Mas é a mesma coisa. Só mudam as palavras, que são sinônimas. Então vamos lá. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então ele, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Queridos, este texto nos fala da segunda missão de Jesus: fazer discípulos. Ele os ganha e agora vai caminhar com eles por 3 anos. Jesus chama aqui 4 pescadores para o ministério, que serão seus discípulos no futuro e se tornarão apóstolos. Pedro e André, que eram irmãos. Tiago e João, também irmãos. E os 4 eram pescadores. E Jesus os chama fazendo uma analogia. Quero que vocês continuem pescando. Só que agora não mais peixes, mas homens. Vocês vão ganhar almas para o reino de Deus. Olha que lindo, queridos. Deus, Jesus, Ele não comissionou somente aos seus apóstolos. Ele não só os comissionou depois da sua morte, da sua ressurreição, entre a sua ausência até o seu retorno. Não. A igreja, você, continua e deve continuar fazendo o que Jesus começou. Nós somos discípulos de Jesus. Nós fomos chamados para continuar o que Jesus começou, os que os discípulos dele fizeram e que todos os homens de Deus que nós conhecemos, os heróis da fé, até os dias de hoje têm feito. Ele não nos chama para ficarmos acomodados no banco de uma cadeira, simplesmente nos engordando, recebendo a palavra, nos enchendo. Não. Ele nos chama para compartilhar daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Ele nos chama para pescar, mas para pescar homens. Ele nos chama para discipular esses homens. Amém? Jesus,
ele comissionou não apenas os 12 apóstolos, mas todos os seus discípulos a proclamarem o evangelho e a fazerem discípulos. Isso é uma ordenança. E Jesus, em outro momento, ele faz novamente a comparação entre a rede de pesca e o reino de Deus. E eu quero chamar a atenção para vocês para isso. Por que Jesus torna a fazer essa comparação da rede? Olha só, Mateus capítulo 13, 47. Olha o que Jesus diz aqui. Mateus 13, 47. Amém? O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Jesus aqui, queridos, novamente ele compara o evangelismo com pescaria. Isso também nos mostra que para discipular, nós precisamos pescar primeiro. Para você discipular e preparar a pessoa, você precisa primeiro pescar. Fala para o seu irmão aí, você tem que pescar. O reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Repete aí, de toda espécie. Ou seja, Jesus não faz acepção de pessoas. Aleluia. E Jesus aqui, ele não estava brincando com os apóstolos, com os seus discípulos ali. Quando ele chamou os 4 que eram pescadores, ele não estava apenas brincando, olha aqui, vocês eram pescadores de peixe, agora vocês vão pescar homens. Não, Jesus não estava brincando. Sabe por que Jesus não estava brincando? Ele estava falando sério. E isso é algo para a gente refletir e pensar. Porque ele chamou Mateus. E Mateus, ele era o quê? O que Mateus era? Cobrador de impostos, né? Hoje ele estaria trabalhando na Receita, né? Na Receita Federal. Então, o que acontece? Deus não falou nada a respeito do trabalho de Mateus. Mas Jesus falou sobre a pescaria. Porque tem algo para aprendermos aqui. Tem muitas coisas para nós aprendermos nesse texto. Mas eu quero ater apenas a uma coisa, porque nós estamos falando de evangelismo e discipulado. Quando nós falamos de rede, o que vem na sua mente? Quando se pensa em rede de pescar, quem já viu rede de pescar aqui? A maioria, né? Então, quando eu falo em rede, o que vem na mente de vocês? Não, tá bom, peixe. Mas vamos falar da rede em si, sem o peixe, só a rede. Como que vocês veem a rede? Ela é trançada, o que mais? É unida, né? Ela é bem juntinha, para ela poder pegar os peixes, concordam? Hoje, quando nós falamos porque quando você pega um anzol, quem pesca aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Gente, só esse pouquinho, fala que Pará de Minas é cheio de pescadores. Levanta a mão direita aí, deixa eu ver todo mundo que pesca. Ah, tem mais gente aí, ó. Quando eu pesco com uma vara só, eu vou pescar quantos peixes de uma vez? Uma, né? Só se eles for gêmeos, né? Se for coladinho um no outro, aí eu pesco 2, 3. Já viram? Vocês que são pescadores, já viram algum peixe gêmeos? Eu nunca vi, né? Mas pode ser que tenha, sei lá, né? Mas, quando nós pescamos através de uma rede, vem muitos peixes, não é verdade? Hoje em dia, quando a gente fala de relacionamento,
A gente não fala de uma rede de relacionamento, a gente não usa essa palavra, rede. A gente não fala também de network. Então, queridos, para nós evangelizarmos, nós precisamos de network. Sabe o que acontece com muito cristão? Ele se isola. Ele fica num grupinho. Ele só fica dentro da igreja. Tem uma festa, um casamento, aí os crentes sentam tudo junto e deixam o povo que não é cristão, evangélicos, distante. Mas se você é pescador, o que você está fazendo no meio ali dos crentes? Você vai pescar o que ali? Nós temos que ter os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos. E nós temos que ser intencionais. Em todo lugar aonde você for, relacione com quem não é cristão. Busque aquele que não é cristão. Aqueles que me conhecem, me observem quando vocês me veem em alguma festa. Pode me observar. Eu vou estar sempre também com alguém que não é cristão. Eu vou estar sempre anotando o nome desta pessoa, fazendo algum contato, ou então induzindo o meu marido a fazer. Se é algum homem, eu falo com ele, anota aí, escreve aí o nome. Porque nós precisamos ter esses contatos. É muito bom a gente estar em comunhão e nós precisamos estar. Mas nós não podemos ficar só entre nós. Porque se nós ficamos só entre nós, quem você vai ganhar para Jesus? E em todo tempo, aonde você estiver, seja na padaria, seja no açougue, fala, entrega uma mensagem, mas entrega uma mensagem com o seu telefone. Entrega uma mensagem com o seu contato. Se preocupe em ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Queridos, as pessoas estão sedentas para serem ouvidas. Nós não precisamos falar, só escute. Escute. Esta é a isca. E Jesus está nos ensinando isso aqui. Ele está nos dizendo isso aqui. Ele disse claramente: vocês agora serão pescadores de homens. Isso é o que o Senhor está nos mandando fazer. Isso que Jesus está nos ensinando. Sabe, a maioria de nós estamos esperando que o peixe pula na rede. Tem alguns lugares, eu já vi isso em vídeos, né, de pescaria, essas coisas assim, que tem uma época e tem um lugar que os peixes ficam pulando dentro do barco. Mas isso é raridade. Para quem é pescador aqui, eu tenho certeza que raramente deve ter visto isso. Tem alguém que já vivenciou isso aqui, dos pescadores? Do peixe pular dentro do seu barco para você pescar ele? Aconteceu isso com alguém aqui? Com o Iedo aconteceu, né? Então, olha só, nessa turma toda, com um aconteceu. Mas é raro, não é, Iedo? Muitas vezes nós estamos esperando que a pessoa que não conhece Jesus caia nessa rede aqui. Venha, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Acontece, gente. Mas como o Iedo disse, é raridade. É nós que temos que ir lá e pescar. É nós que temos que levar a rede e pescar. Amém? Então é isso que o Senhor Jesus está falando para nós aqui. Então, essas pessoas, como os peixes, elas precisam ser buscadas, tá? E lá em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que Deus, Ele deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o desejo de Deus. Mas para que isso aconteça, Ele precisa de mim e de você. Deus não quer atrair, ganhar apenas alguns. Ele não quer. O desejo dele é salvar todos. O desejo dele é que todos sejam salvos. Mas para isso ele precisa de nós. E é por isso que na grande comissão a ordem foi: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. Queridos, isso, nós que somos cristãos, nós que somos nascidos de novo, não é uma escolha. Você não tem essa escolha de não pregar a palavra, de não compartilhar a palavra. Ele nos deu essa ordem. Ele nos direcionou. Ele não disse, olha, faça se você quiser. Ele disse, ide, ide. Ele não disse também, muitas pessoas pensam que é só evangelizar e deixar para lá. Ele disse, ide e fazei discípulos. Não tem como você fazer discípulos se você não evangelizar primeiro. Então, nós precisamos fazer discípulos. E muitas vezes, nós estamos aqui na igreja, este ano, nós ficamos o ano passado estudando sobre discipulado. Um grupo, a liderança. E começamos a colocar em prática o discipulado. E nós precisamos que outras pessoas se levantem para discipular. Aqueles que já estão sendo discipulados, que possam discipular também. Porque o objetivo é que toda a igreja seja discipulada. Toda a igreja seja cuidada. E todo mundo que entrar aqui seja cuidado. Porque é isso que Jesus disse. Jesus ficou 3 anos com aquelas pessoas. E depois ele as enviou. E nós precisamos disso, ser cuidados. Aquelas pessoas que estão chegando, elas precisam ser cuidadas. Elas precisam ser discipuladas. E um lugar ótimo para a gente fazer isso é na nossa célula. Por isso que quanto mais célula nós tivermos, mais pessoas serão cuidadas. Mais oportunidades para que essas pessoas se cuidem. Por isso nós que já somos cristãos maduros, está na hora da gente ser o quê? Líder. Está na hora da gente ser o quê? Anfitrião. E não é hora da gente ficar recebendo. É hora da gente doar, da gente cuidar. Amém? Então, nos textos que nós lemos, Jesus deixa claro o que Ele quer que você e que eu façamos. Que pesquemos, que cuidemos, que ensinemos as suas palavras. Que o que Ele nos ensinou através de seus discípulos possamos fazer também. Ou seja, repete aí, pescar, cuidar, que é discipular e enviar. Então vamos de novo? Pescar. Vamos lá, vamos junto, hein? Pescar, discipular e enviar. Pescar, discipular e enviar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Queridos, através de relacionamentos, através de célula, através de discipulado, nós cuidamos de pessoas. E eu quero chamar aqui mais um casal para dar um testemunho para nós, que é o Júnior e a Daiane. O Júnior e a Daiane é um exemplo de um casal que foi discipulado. E eu quero aproveitar e chamar o Carlos e a Kelly aqui também, que eu os vi aqui. Cadê o Carlos e a Kelly? Com o Carlos e a Kelly eu nem combinei nada. Com o Júnior e a Daiane, sim, eu falei que eu ia chamá-lo. Mas como eu vi o Carlos e a Kelly aqui, vou aproveitar. Bem, a Daiane, eu conheci a Daiane num salão, né? E ali eu conversei com a Daiane. A Daiane já frequentava uma igreja, mas eu percebia que a Daiane estava muito fraquinha ainda, né? Estava precisando de discipulado, de acompanhamento. E nós começamos a acompanhar a Daiane. Mas quem acompanhou mesmo a Daiane, né? Eu acompanhei pouco. Tem partes que eu acompanho, tem partes que eu saio fora, depois eu volto, depois eu saio. Mas tem uma pessoa que não está aqui, que não pôde estar aqui, que eu queria até chamá-los também, que é a pastora Selma e o pastor José Carlos. Eles discipularam esse casal, né?
eles cuidaram e cuidam desse casal. De vez em quando, eu e o Kennedy damos uma cuidadinha, mas é menos. Eles são mais discipulados pelos pastores, né, pela pastora Selma e pastor José Carlos. E o Carlos e a Kelly, os dois eu discipulo também. Já discipulei bastante, estou sempre junto. Mas esses dois também têm discipulado eles. E agora, praticamente, é os dois que estão discipulando. Isso não significa que eles não conversam comigo. Às vezes eles têm alguma dificuldade, alguma situação, eles conversam comigo também, com o Kennedy. Nós estamos sempre disponíveis, amém? Às vezes vocês podem me ligar ou mandar uma mensagem, eu não responder no momento. Mas eu respondo, viu, gente? E se é urgente, põe interrogação. Vai pondo interrogação até ser o primeiro da fila. Porque você costuma mandar e vai lá para baixo. Aí eu só consigo ver daí 2 dias, 3 dias. Se é urgente, põe interrogação. Eu vou responder. Mas eles, sempre a gente tem conversado, a gente está junto. Mas quem hoje está discipulando os dois é esse casal aqui. Então, eu quero que os dois falem um pouquinho da experiência deles. Vem para cá para frente. Não precisa ficar aí atrás. Todo mundo fica aí atrás. Todo mundo tem mania de ficar lá atrás. Acho que ficou medo de vocês morderem, viu, gente? Mas eu quero que eles falem um pouquinho de como que foi o discipulado, como que foi a importância do discipulado na vida deles. A importância da pastora Selma, do pastor José Carlos, né, do casal Benzinho, cuidando deles. Amém? Pra cá? Pastor, pegar a gente de surpresa, né, Kelly? Vem cá. Boa noite, queridos. Vou falar um pouquinho, né, de quem eu era antes do discipulado acontecer, né? A pastora me pediu para falar isso. Porque existem muitas pessoas aqui na igreja que conhecem o Juninho da Daiane, né? Que tá aí, diácono, né? Serve em alguns ministérios, lá na célula. Líder dos Gerações. Vamos chegar lá. Queridos, mas antes disso tudo acontecer, eu era um perdido, né? Eu era uma dessas pessoas que, infelizmente, muitas vezes, a nossa religiosidade faz com que a gente afaste dessas pessoas. Porque eu era ignorante, eu não suportava uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço, entendeu? Se chegou para mim para falar de Jesus, eu não aceitava, eu era uma pessoa que... Eu falava mesmo, ó, dá licença, você tem sua crença, eu tenho a minha, então você me respeita, eu te respeito. Então eu não dava brecha para as pessoas falar comigo, né? Eu sempre fui muito rígido nesse requisito. Até Deus me quebrar. Porque não existe machão para Deus, né? E não existe quem, né, resiste à palavra do Senhor quando escuta ela, quando ouve, quando o Espírito Santo quer tocar. Eu, no meio das minhas ignorâncias, mazelas, né? Um dia eu me vi no seguinte, eu estava lá em casa, eu estava bêbado, eu estava bem chapado, sabe, pastor? E a minha esposa já tinha parado já, porque o Espírito Santo já tinha enviado, né, uma pessoa para falar de Jesus para ela. Então ela já tinha ouvido a palavra da verdade e ela já estava mudando. Só porque a prova é muito grande, querido, na vida das pessoas que quer levar o Senhor a sério. Eu, como marido da Daiane, que deveria apoiar a Daiane, deveria ficar junto com a Daiane, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a implicar com a Daiane, né? Falei, você vai lá para a sua igrejinha e eu vou para a minha. Aí eu comprei um crucifixo novo, comprei uma Bíblia nova, falei, você vai para lá, eu venho para cá. Eu dividi. A pessoa que é para apaziguar, né, eu dividi, entendeu? Só porque a palavra ela fala, né, da mulher sábia, que é aquela que ela edifica o seu lar. E a Daiane, ela é sábia. Eu posso falar isso com toda a certeza do mundo. Porque eu queria até encorajar as esposas aqui, talvez tem mulheres aqui passando por perrengue com os maridos. Eu vou falar assim, ó, Deus não aceita, né, que você desista de uma pessoa, se Ele colocou essa pessoa no seu caminho. E principalmente se for marido ou mulher. Amém? Se está passando por alguma coisa, é para você procurar ajuda, para você procurar uma pessoa, para conversar, igual a pastora falou que ela está à disposição. Nós também, então não desista. A Daiane não desistiu de mim.
E a Daiane orou por mim muito tempo, queridos. Eu acordava de madrugada, pastora, com a Daiane com a mão fria lá no meu pé. Eu acordava porque ela estava com a mão gelada no meu pé. Ela me acordava. Aí eu olhava para ela, a Daiane enjoeiada, chorando e orando em espírito. Porque se ela falasse alguma coisa com a boca, eu ia acordar mais rápido. Falava, vem para a cama, ia ser tolo, para que isso? Aí ela não me respondia, ela ia para a cama e deitava de novo na cama. E vocês acham que isso foi só uma vez? Foi várias vezes, até eu começar a dormir de meia, né? Com que ela estava... Falei, eu durmo de meia? Só porque, eu estou resumindo muito, tá, queridos, isso. Só porque aí ela foi mudando, e eu fui vendo essa mudança na vida dela. E a própria palavra do Senhor fala que o amor que a gente tem pelas pessoas, né, precisam ser vistos. Porque ali as outras pessoas vão saber que a gente é servo do Senhor. É através da forma que a gente ama que as pessoas vão ver isso na gente. Vocês podem ter certeza. A pessoa é boazinha demais, o outro já pergunta, você é crente? Você vai isso? Não, eu estou mentindo? Não estou mentindo. Então, é a forma que você ama. Aí foi indo até que passou muito tempo, a Daiane foi e falou assim, olha, e eu estava dura ainda, tá, gente? Tem uma reunião de gente aqui que fala da palavra, que ela não quis falar célula na igreja, sabe, pastor? Se ela falasse, eu não ia. Que reúne lá e conversam. Eu falei, eu vou nesse trem. E fui, sabe? Primeira vez eu fui, não gostei. Gostei não, porque a mulher deu um monte de tapa na minha cara lá na palavra, e eu falei, não. Mas aí depois a Daiane insistiu comigo de novo. Eu falei uma semana, na outra eu fui de novo. Só que com que eu li, o Senhor já estava me moldando. Eu acho que vocês reparou que todo mundo aqui falou da célula, né? E a célula, o importante da célula é você levar a pessoa que não conhece Jesus. Porque aqueles que já conhecem Jesus vai passar só um momento agradável ali um com o outro, que isso é o que a gente está meio que vivendo aqui dentro da igreja. Então, interessante é a gente convidar quem não conhece. Porque se as pessoas tivessem a mentalidade de convidar só pessoas que conhecem a Jesus, eu não seria alcançado. Ela não teria sido alcançada. Então, chame pessoas para a célula. Amém? E lá na célula eu fui ministrar demais. Fui acompanhado, fui cuidado, comecei a deixar. Mas passou um ano ainda para me dar conta de entrar aqui dentro dessa igreja. Eu ia aqui para esse lugar aqui na frente, aqui, ia tomar cerveja, e a Daiane ficava aqui. Tá vendo? O Juninho não foi sempre esse aqui que vocês conhecem. Eu ficava ali bebendo e a Daiane aqui, cultuando. Entendeu? Às vezes eu vinha buscar ela aqui bebo, às vezes eu ficava sentado lá dentro do carro. Mas ela desistiu de mim? Não. Hoje ela tem um marido transformado, porque ela não desistiu de mim. Amém? Não desiste, querido, nem da esposa e nem do marido. Amém? E para falar um pouco do discipulado, né? A gente discipular uma pessoa é a gente falar das boas novas do Senhor. É aquilo que o Senhor já fez na sua vida, que você já tem certeza que Jesus fez na sua vida, que é uma transformação, que é as boas novas, que é a salvação, é o evangelho. Isso não pode ser calado. Você precisa falar isso. Mas você precisa falar para o irmão que já é convertido há 40 anos. É gostoso, não é? Você sentar com o irmão ali, falar da Bíblia, falar das histórias, e a gente admira ali, né? Gente, as pessoas lá fora que precisam saber disso agora, para se converter, para ser alcançada, para ser salvas. A gente já é salvo. Então, evangelizem. Tá. E aí eu entrei aqui dentro da igreja, fui cuidado, fui abraçado, aí ali na frente ali, aí veio o pastor Beizinho, que beijo, oh meu Deus. Eu vou falar a verdade, eu falei com a Daiane, eu não vou nem voltar lá mais, eu não gosto que eu não pega nem na minha mão e ainda me beija. Ainda me moiou ainda. Moiou. Falei, nossa. Só porque aí depois eu entrei aqui de novo, aí ele me deu um abraço, ele me deu outro cheiro, aí eu falei, Aí eu fui quebrando. Hoje, se ele não me der um beijinho, eu falo, fiz alguma coisa com você? Igual que é. Não, tem que dar um beijinho. E, gente, o tempo foi passando, e eles foram ajudando tanta gente, eles foram cuidando da gente, sabe? Eles foram pessoas, e são, né, pessoas assim que são indispensáveis na minha vida. Eu não vou falar só espiritual. Eles são da minha família hoje, né? Mas a Daiane foi curado aqui dentro, né? Sendo discipulado, sendo cuidado, sendo amado. E eu e ela carrega isso com a gente. A gente foi curado, não foi simplesmente para a gente testemunhar, a gente foi curado para a gente curar outras pessoas.
Amém? Então, assim, eu e a Daiane tá no mesmo caminho. A gente tem umas pessoas que a gente conversa, que a gente aconselha, que a gente tá junto. Inclusive, tem umas aqui, né, que nós passou um final de semana inteiro juntos. Estão aí, né? A gente passou esse final de semana inteiro juntos. Isso é cuidado, né? Isso é discipulado, isso é zelo. Amém? Então eu vou deixar a Daiane falar da pastora, que ela, mas a pastora, ela sempre foi mais, entendeu? Mas o pastor é só mais aquilo que é necessário mesmo, mas as duas já é diferente. Amém. A paz, irmãos. Eu vou compartilhar aqui rapidinho. A pastora deu 5 minutos, gente. Tem que resumir tudo em 5 minutos. Então, igual a pastora compartilhou, né? Que a gente conheceu no salão. Rapidinho, sabe, pastora? Só para alinhar. Rápido, eu juro que é rápido. A gente conheceu, né, no salão. A gente morava, né, lá no outro bairro. E um dia eu estava em casa assim. E antes disso, recentemente, eu estava atendendo uma cliente, né, arrumando o cabelo dela. E na minha casa estava havendo uma farra, porque todo final de semana na minha casa era muita bebida, sabe? Muita, muita mesmo. Que o Júnior era, né, viciado mesmo na bebida, no cigarro. E assim, ela estava me vendo, vivenciando aquilo ali, e ela estava vendo que eu não estava agradando com aquilo ali. E aí ela me convidou para mim ir numa igreja. Aí eu falei assim, qual igreja e tal? Ela falou assim, não, vamos. O ônibus passa, ele leva, vamos lá. E contou o testemunho que Deus tinha havido transformado a vida do marido dela. E aí eu falei, nossa, isso que eu quero viver isso. E assim, aí eu fui nesse dia, aceitei Jesus ali, né? O Senhor já tinha havido marcado aquele encontro, foi lindo, maravilhoso. E aí eu fui embora, já sedenta, assim, já cheguei, eu achei que eu ia falar e o Júnior ia converter. Só que não foi bem assim. E aí eu convidei ele para ir, né, nessa dominação, ele foi, não gostou, falou assim, não me chama mais, não vou para a minha igreja, você vai para a sua. E aí eu peguei e falei assim, oh meu Deus, encaminha para mim um lugar onde que meu esposo vai querer congregar e tudo. E aí eu continuei orando nessa questão. Aí eu falei assim, gente, rapidamente eu falei assim, eu não estou gostando mais de ter esse salão aqui nesse bairro que eu morava. Eu vou procurar um lugar para mim poder trabalhar. E fui, e eu creio que foi Deus que me direcionou para um lugar onde que a Giovana trabalhava. E eu conheci a pastora lá. E ela conversou, falou que era pastora, né, da igreja, Giovana também congregava e tudo. E sabe assim, eu tive assim um parempático tão bom com ela, agradável, eu gostei. E aí eu comecei, né, a frequentar. A Giovana nesse tempo também me ajudou muito em oração. A gente, né, tem que honrar as pessoas que caminham com a gente. E aí aconteceu que, né, que o Júnior já contou que foi a parte da célula. Aí, só que assim, converte, gente, há uma transformação rapidamente? Não, há um processo. E o processo não é fácil, né? Então, assim, quem persevera que consegue a vitória. E aí eu conheci a pastora Benzinha. Aí, como ela havia também vivido uma experiência, né, com o pastor Benzinho, eu falei, Senhor Deus, o Senhor está encaminhando tudo. E aí eu falei, eu preciso sim ganhar meu marido para Jesus, mas como que eu vou fazer isso? Não é só oração, né? É a forma também de agir. E foi onde que eu comecei a fazer. Eu sempre, graças a Deus, tenho um coração muito ensinável. Comecei a meditar na palavra, jejuar. A pastora Benzinha me acompanhando. E assim, eu falo que ela assim, foi um presente de Deus na minha vida. A pastora também, né? Às vezes, quando eu marcava, a gente conversava. E foi assim que o Senhor transformou a nossa vida. E quando eu aceitei Jesus, né, o Senhor me resgatou, havia uma necessidade muito grande de pregar, de falar de Jesus para todo mundo. Uma pessoa muito sábia também falou comigo, primeiro o Senhor quer ganhar a sua casa para Jesus. E Ele vai fazer com que, através da sua casa, outras pessoas vão se chegar a Jesus. Amém. E a minha casa, ela foi salva, o Júnior, né, meus irmãos e tudo, hoje a Alice está ali. A Kelly, né, que foi também uma pessoa essencial na minha vida. Louva a Deus pela sua vida, né? Do Júnior também, que é através da célula.
E assim, hoje, a gente é discipulado por eles e a gente também discipula. Sozinho, gente, a gente não consegue. Então, a gente mostrando a nossa vulnerabilidade para as pessoas, compartilhando para a pessoa certa, buscando, o Senhor restaura. Então, não pense que você está sozinho, né? Essa igreja é uma igreja de amor, que acolhe. Eu posso viver isso, eu e o Júnior. A gente só tem que louvar a Deus por isso. E a gente está aqui, ó, para poder ajudar naquilo que vocês precisarem. Tá bom? Amém. Hoje eu não vou deixar a Kelly e o Carlos falarem, não, para não tomar muito tempo nosso aqui. Mas eles são discipulados por eles, mas eles discipulam também. Eles têm várias pessoas que eles estão discipulando. Então, é cada um cuidando um do outro. Se eu fosse chamar aqui, ia ter um monte de gente aqui, né? Porque um vai discipulando o outro e tal, para a glória de Deus. Então, vamos aplaudir o Senhor pela... Ele, para ele falar? Fala. O pastor me pressionando. Cadê os homens aqui? Ó, é pecado se você for homem, você não levantar a mão, varão. Cadê os homens daqui, ó? Para não falar que está desinformado, sexta-feira, dia 7, tem o quê? Com palavra. Sexta-feira agora, tá bom? 19h30 aqui na igreja. Se faltar e falar, não sabia, Deus está vendo, é mentira. Então você vem e você traz mais uns 10, né, pastor? Cabe gente lá, se não couber todo mundo lá, nós vem para cá. Amém? Amém. E, gente, só uma coisa. Vocês, mulheres, que seus maridos não estão aqui, trazem eles para o churrasco. Convidem eles para o churrasco. Fala que vai ter algo diferente. Passa o telefone deles para ele, para o pastor Kennedy. Pega e fala, pastor, convida meu marido. Está aqui o telefone. Entrega para eles que eles vão convidar. Pega todos os homens que tem aqui, ó, e já passa o número do seu marido para eles. Em nome de Jesus, nós vamos ganhar esses homens para Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe. Obrigada, gente. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, eu quero desafiar você a ser intencional na pescaria e no discipulado. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para estar aqui conosco. E, gente, sobre discipulado, sobre evangelismo, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar a Thelma. A Thelma, fica de pé, por gentileza. Olha lá, quem conhece, quem não conhece a Thelma. Se alguém tiver dúvidas sobre discipulado, sobre evangelismo, vocês podem procurá-la para marcar, para conversar comigo, que eu vou ter o maior prazer de te abençoar, de compartilhar com você como você vai fazer. Amém? E nós queremos, queridos, organizar um departamento de evangelismo e discipulado. Você que tem essa chama dentro de você e sente o desejo de assumir um ministério de evangelismo e discipulado, pode me procurar. Não hoje, porque eu vou ter uma reunião depois, mas procura a Thelma, dá o nome para ela, que nós vamos marcar para a gente conversar. Amém? Eu tenho certeza que nós vamos ter um ministério maravilhoso. Jesus, ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. O Espírito do Senhor está sobre você, porque é o mesmo Espírito. Então você vai dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Aleluia, é o mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus está em nós. E Ele nos ungiu para que nós pudéssemos evangelizar.